É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, a revelação eterna, o caminho de Deus em cada homem, a luz da vida que ilumina a toda criatura. Hoje eu quero ler em Lucas, no capítulo 18, e é um texto precedido de ensinos de Jesus sobre a vinda do reino de Deus. Quando ele começa no capítulo 17, dizendo que o reino de Deus não viria com visível aparência. O reino de Deus não seria um mega show. O reino de Deus não seria objeto de posicionamento geopolítico. Não se poderia dizer, ei-lo aqui é o Vaticano do reino de Deus. Ou é lá é a Meca do reino de Deus. Ou é o templo de Salomão do reino de Deus, ou é o templo de Jerusalém do reino de Deus. Não. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de cada um de vós. Eles vos dirão, no entanto, olha ele ali, olha ele aqui. Mas eu digo a vocês, não vão atrás deles. Isso tudo é engano. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade à outra do céu, assim também será o Filho do Homem na sua volta. Então, quem disser, ele veio, ele chegou, apresentar sinais, cronogramas, cronologias, fujam desses, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Vai ser como nos dias de Noé, ninguém vai poder prever. Vai ser como no dia em que Ló saiu de Sodoma, ninguém imaginava que iria chover fogo do céu. Ninguém sabe o dia e a hora. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ninguém vai saber. Até quando você vai se deixar enganar? Naquele dia, você vai saber no seu coração. Os sinais vão espremer a sua alma. E não olhem para trás como a mulher de Ló. Vocês não estarão perdendo nada. Olhem para frente, para diante. Porque aquele será um dia de separação. Um casal vai estar numa cama, um vai ser levado, o outro será deixado. Duas amigas estarão trabalhando juntas no escritório, uma será tomada, deixada a outra. Dois estarão trabalhando no agronegócio, num dia lindo de sol na fazenda, um será tomado e deixado o outro. Então alguns vieram e perguntaram a Jesus o seguinte: onde será isso? Onde? Eles queriam saber o lugar. O homem tem essa mania de querer geografizar os lugares. Ele quer ter tempo, hora e lugar. É um escravo do espaço-tempo. Vieram e perguntaram, onde será isso? Onde? Eles estavam mais preocupados em saber o lugar do que o tempo. Nessa hora aqui, já que Jesus tinha eliminado todas as ideias de tempo, de quando será, eliminou tudo, sobrou onde será. Mas o homem quer saber. Como, por exemplo, hoje eu encontro muita gente que diz, não, ninguém sabe o dia e a hora. Mas a gente sabe que quando ele voltar, ele vai botar os pés
num templo em Jerusalém, por exemplo. Porque essa é outra obsessão. Ele diz, ninguém saberá quando. Então se pergunta, onde serás? Respondeu-lhes Jesus, do jeito que Jesus gosta de responder, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando vocês virem a podridão, vocês vão ver o sinal dos abutres dos tempos voando em cima da convergência desse juízo. Mas é tudo que ele disse a eles. Disse-lhes Jesus então uma parábola a esses que estavam conversando com ele. Uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Ao invés de ficarem preocupados com quando será e onde será, Jesus disse, orem e vivam. Orem e vivam. Orem e vivam. E não esmoreçam, porque vai demorar, vai ser cansativo, a esperança vai morrer, todas as profecias vão falhar, todas as expectativas que anunciam a minha vinda vão cair por terra, o desânimo será enorme e tudo que haverá será proliferação de engano e de falsas promessas. Então, orem e não esmoreçam. Sejam gente do dia de hoje e que no dia de hoje não vive especulando sobre o dia da volta do Senhor, porque vive o dia de hoje como aqueles comprometidos com o fato de que quando o Senhor venha, e venha Ele quando vier, Ele vai me encontrar fazendo o meu melhor. Eu quero que quando Jesus volte, Ele me encontre fazendo o meu melhor. Não importa onde, não importa quando. Eu quero ser encontrado orando e sem esmorecimento, sem retrocesso. Então Jesus conta a parábola. A parábola é a seguinte. Havia uma cidade, numa certa cidade, um juiz que Deus nem respeitava homem algum. Um juiz que não temia e não respeitava ninguém. Só dia nem aos céus e nem aos homens. Havia também uma viúva, pobre, fraca, mas que vinha ter com o juiz todos os dias. Ela o esperava à porta do fórum. E ela dizia ao juiz todo dia, julga minha causa contra aquele que é o meu Satanás, o meu adversário, o meu perseguidor, o meu opressor. Julga a minha causa, eu estou oprimida, julga a minha causa. E o juiz, por algum tempo, não a quis atender. Passava e fingia que não ouvia. Mas depois de um tempo, todo dia encontrando com ela e ela dizendo, julga minha causa contra o meu adversário, julga minha causa contra o meu adversário. Ele que não temia a Deus nem a homem algum, mas ficou de saco cheio. Então disse, bem, eu não temo a Deus nenhum, nem respeito homem algum nessa cidade, mas essa viúva me enche o saco, me importuna, eu vou julgar logo a causa dela, para não suceder que por fim ela venha me molestar, até que eu venha julgar, então deixa eu ficar logo livre do molestamento. E julgou-lhe a causa. Então disse Jesus, aplicando esta parábola ao dever de orar sem esmorecer, sem desistir. E disse,
Considerai no que disse esse juiz iníquo. Eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas eu vou atender a causa dessa viúva para que ela não me moleste com as suas preces, com as suas orações. Foi isso que ele disse. Portanto, eu pergunto, não fará Deus justiça? E Deus é bom e não iníquo, é misericordioso e não indiferente. Ele é Pai e não um ser de soberania satânica. Se o juiz ruim e mau fez justiça para deixar de ser importunado, não fará Deus, o Pai, justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos, que a Ele clamam de dia e de noite, dizendo, olha para mim, não me deixa só nesse mundo, me sustenta, os dias são maus, não há esperança à vista, tudo que há são falsos cristos, enganos, mentiras, dissimulações, friezas, mas olha para mim, me vê, me enxerga, me percebe. Porventura, se o juiz iníquo, para se livrar de um importúnio, atendeu aquele pedido, o vosso Pai Celeste, que é bom e misericordioso, não fará justiça a esses que clamam de dia e de noite, embora no espaço-tempo, na história, muitas vezes ele pareça tardio em atendê-los, demorado em responder-lhes. Porventura ele não virá, porventura ele não realizará. Se o juiz mau, por razões perversas, faz o que tem que ser feito, esse que é o Pai de misericórdia, porventura não ouvirá o clamor de vocês? Então Jesus concluiu, digo-vos que depressa, antes do que vocês imaginam, Ele visitará vocês. Contudo, fiquem sabendo disso. Quando vier o Filho do Homem, achará Ele, porventura, fé na terra? Não. Não fé. Essa fé que persevera, que importuna até o juiz iníquo e que se agarra ao Pai Celeste, como a mulher Ciro-Fenícia, que importunou Jesus até arrombar a porta, lá em Mateus 15, Marcos 8, até entrar no lugar onde ele estava e importuná-lo até conseguir dele o que queria em benefício da sua filha. Jesus disse, poucos serão naquele dia os que terão essa perseverança em oração, esse não esmorecimento, essa confiança no amor de Deus. Mas significará o quê? Que a religião terá acabado? Não. Olha só a quantidade de religião no contexto antecedente. Gente dizendo, lá está o Cristo, olha aqui o reino de Deus. Ele está pregando em algum lugar, ó ele ali. Vai haver muita religião, muita confusão, muita profecia, muita revelação, muita impressão de que as pessoas querem Deus, mas de fato não querem. A gente demonstra o nosso compromisso com Deus é pela oração que não esmorece. A gente demonstra o nosso compromisso com Deus pela perseverança, pela oração que não esmorece, pela obstinação da fidelidade, dizendo todos os dias, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todo dia.
venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Contudo, eu pergunto, diz Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não, achará muita religião, muito profeta, muito Messias, muitas seitas, muitos deuses, mas não achará fé na terra. Então, Jesus lhes propôs esta parábola, após esse contexto, só para ilustrar como haveria muita religião, mas muito pouca fé quebrantada na terra. Ele lhes contou essa parábola. Propôs também esta parábola, e esse também gera uma conexão com a parábola anterior e com o espírito da parábola anterior. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E é essa confiança em si mesmo, na religião, na moral, no exemplo pessoal que o indivíduo diz para ele mesmo que ele é para todos. Isso aqui vai existir em abundância, mas sem fé, porque eles desprezavam uns aos outros, confiavam em si mesmos por se considerarem justos, donos da doutrina certa, corretos, moralmente superiores, desprezavam os outros, criavam diferença entre pessoas e pessoas, adotaram pensamentos supremacistas a respeito de si mesmos, de sua religião, de sua classe econômica, de sua categoria acadêmica. Coisa nojenta eles fizeram em nome de Deus e da religião. Foi para esses que Jesus propôs essa parábola. Por quê? Porque não haveria fé na terra, mas haveria muita religião. E religião desses que confiam em si mesmos, se consideram justos e desprezam os outros. O que foi que Jesus disse sobre esse tempo onde não há fé, mas superabunda a religião? Ele disse: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Pelo menos esse era o projeto, era o tópico enunciado. Vamos subir para orar. Um era um fariseu religioso que confiava em si mesmo e se considerava justo e desprezava o próximo, a quem ele julgava inferior moral e espiritualmente a ele. 2 homens, um fariseu e um publicano, um desprezado, um marginal, mal afamado, conhecido publicamente como um ente desprezível. Esses 2 subiram ao templo com o propósito de orar, porque haveria e haverá templo sempre. Só que uns serão fariseus e outros serão publicanos. Ou seja, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas o fariseu não sabe disso. O fariseu não se enxerga, ele veste a sua máscara a tal ponto que ele crê que ele é a máscara que ele usa e ele e a máscara se tornaram um. O fariseu, o hipócrita, no grego o mascarado, posto em pé, orava de si para si, porque eles confiavam em si mesmos e se consideravam justos, então a oração deles era de si para si. Eles não falavam com Deus, eles falavam com eles mesmos. Eles eram tratados por si mesmos na terceira pessoa. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma:
Ó Deus, graças te dou por mim. Por mim. Eu, Caio, te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como esses outros homens. Eu sou superior a esses outros. Aos deputados roubadores. Sou superior a esses empresários injustos. Ou a esses adúlteros contumazes, têm prazer em viver de adultério em adultério. Eu também não sou, graças a Deus, como esse pecador aqui ao meu lado, fazendo essa oração absurda. Graças a Deus, tu me fizeste diferente deles. Eu sou teu eleito, eu sou teu escolhido, eu fui separado para ser teu santo. E a prova disso é que eu jejuo 2 vezes por semana. E também dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Tudo. Por isso, obrigado por ser superior a todo mundo. Já o publicano, Jesus disse, o marginal, o indecoroso, o desprezado, o rejeitado, o que não passava pela régua da linha da moral, já o publicano, objeto de todos os pré-julgamentos e preconceitos, estando em pé, longe, encolhido num canto do templo, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. De pé, num cantinho, ele baixava a cabeça e batia no peito. E dizia: ó Deus, sê propício, sê misericordioso comigo, porque eu sou um pecador. Tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Então Jesus concluiu: eu digo a vocês que esse marginal da religião, o publicano abominável, o ser desprezível, considerado o corrupto dessa história, eu digo a vocês que ele desceu perdoado para sua casa. Perdoado, coberto, lavado, limpo. Ele desceu. Mas não aquele fariseu. O fariseu se sujou mais ainda. Quanto mais cultua, tanto mais peca, tanto mais suja-se diante de Deus. Mas esse que se quebrantou, desceu lavado e perdoado, porque a lei espiritual é esta: todo aquele que se exalta, que se sente superior, maior, salvo, separado, santificado e distante dos outros, esse será humilhado na vida, vai ser humilhado. É só esperar, o dia da vergonha vai chegar. Mas aquele que a si mesmo se quebranta, aquele que a si mesmo se humilha, que não se sente digno de levantar a cabeça, esse será exaltado, justificado. Esse receberá o sinete da justificação. Esse terá o penhor da sua herança garantido nos céus. Agora, não esqueçam, Jesus contou essa parábola depois de dizer que quando o Filho do Homem voltasse não haveria fé na terra. E ele ilustrou o fato dizendo: haverá muitas mensagens sobre o reino de Deus, muitas escatologias, muitas profecias, muitos messias, muitos profetas. Tudo isso está no contexto antecedente.
mas gente com a disposição de uma viúva solitária que diz, assim na terra como no céu, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, orando sozinha, como ela, haverá muito pouca gente, porque quando o Filho do Homem voltar, não encontrará esse tipo de fé perseverante. Não, o que haverá será só falastrice, bufões espirituais com cenografias e circo de soleil, de religião para lá e para cá, e de autoexaltação e de supremacismo, enquanto de fato Deus estará enxergando aqueles que ninguém vê, como a viúva pobre, como aqueles que, não sendo reconhecidos, todavia importunam os céus e a terra, dizendo, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, nós estamos vivendo esse tempo de superabundância religiosa e morte da fé, morte do amor, morte da esperança, morte da sinceridade, morte da pureza, morte da verdade, morte da raiz do compromisso, do talo posto no coração e no âmago do reino de Deus. Nós estamos vivendo dias de templos monumentais, quando a religião tem tanta força política, econômica, midiática, mas sem Jesus, sem evangelho, sem amor, sem graça de Deus, enfeiando o nome de Deus, blasfemando o nome de Jesus, tornando Deus asqueroso aos sentidos humanos. Porque tu disseste que tanto mais quanto nos aproximássemos desses dias, mais religião haveria e menos fé seria encontrada na terra. Por isso eu te imploro, desperta a fé. Desperta a fé desses que não desistirão, que contra todo engano permanecerão na palavra do Evangelho, andando na espiritualidade do reino de Deus, sabendo que o reino de Deus não é uma construção exterior, mas a tua soberania plantada no nosso coração. É o que eu te peço que tu nos faças compreender hoje. Por favor, em nome de Jesus. Amém.